Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Eu acabei de ver aqui a coletiva do professor, na verdade professor não, né? Do Lucas Silvestre, o filho do professor, né? O Dorival, pra quem não sabe, estava suspenso, né? Foi expulso contra o Internacional. Eu acho que ele também tá fora contra o Santos, né? Que ele já havia tomado o cartão antes, né? E aí tava com dois cartões amarelos. Enfim, vi também o André passou pela zona mista, né? O Maicon também. Tem alguns assuntos interessantes pra gente falar. Antes que eu me esqueça, assuntos pontuais da coletiva do Lucas Silvestre. Memphis Depay, parece que ele tinha tempo reduzido, tá ligado? Pra jogar a partida e por isso que ele jogou só alguns minutos no segundo tempo. Enfim, o Lucas Silvestre não deu confirmação se ele vai jogar contra o Santos, né? Depois voltando da data FIFA lá, que ele vai fazer duas partidas com a seleção da Holanda, né? Thales Magno, não sei se vocês viram, ele estava fora do jogo de hoje por opção técnica da equipe técnica do Corinthians, né, do Dorival Júnior. O Lucas Silvestre foi perguntado, parece que ele treinou muito mal essa semana. Ele falou que foi resquício da última partida, mas a última partida foi contra o Flamengo, ele não entrou contra o Internacional. Aconteceu alguma coisa com o Thales Magno aí, não treinou bem. Enfim, o Thales Magno vem jogando muito mal também, né, mano? Enfim, às vezes eu acho que falta um pouco de comprometimento também pra ele, tá? Minha opinião. Breno Bidon. O Lucas Silvestre usou a palavra coringa, tá? Pro Breno Bidon. O Breno Bidon não achei que ele fez uma partida tão boa hoje contra o Mirassol, tá? Achei que ele fez boa partida contra o Flamengo, fez boa partida contra o Internacional. De fato, ele tá numa crescente, né? Ele tava fazendo muitas partidas abaixo, né? Mas aí o Lucas Silvestre disse, né, que eles usam o Bidon como coringa, né? Que o Bidon faz todas as posições do gramado, aberto pela direita, aberto pela esquerda, como 10, né? Segundo homem de meio campo. Eu não acho que ele faz todas essas posições bem. Você poder fazer é uma coisa, você fazer bem é outra, né? Achei que o Bidon até que fez boas partidas como camisa 10 aí nos últimos jogos. E eu vejo ele como segundo volante, terceiro homem de meio campo, tá? Quando ele joga aberto na direita, eu acho detestável, tá ligado, mano? Enfim, não foi o que aconteceu hoje. Mas é importante salientar. E outro nome que foi falado na coletiva foi a questão do Vitinho, né? Eles não sabem o que de fato aconteceu com o Vitinho, vai ter uma análise aí, né? Uns exames aí no Vitinho pra saber exatamente o que aconteceu. Eu também não sei o que houve, né? Ele entrou no segundo tempo, deu passe, né? Uma jogada depois ele dividiu, não sei, e saiu, né? Do campo, foi até substituído pelo Rian, né? Tomara que não seja nada grave, né? O Corinthians tá com um elenco reduzido, não pode ter muitas percas, né? Que já vem tendo bastante, né? Enfim, falando sobre o jogo especificamente, tá? Eu tinha minha. Pra quem viu aqui o pós-jogo, né, eu tava com uma dúvida se o Corinthians propositalmente tava jogando no contra-ataque ou se ele foi forçado a isso. Pelo que eu entendi da coletiva do Lucas Silvestre, né, aquele negócio que os caras sempre fazem, né, tem que dar um mérito pro time adversário, pô, veja bem, né, o Mirassol é o quinto colocado, que sei lá o quê, tô com muita confiança, né. Pelo que eu entendi, o Corinthians não estava conseguindo fazer uma marcação alta como fez contra o Flamengo mesmo, né, contra o Internacional durante um período ali. E o Michael mesmo na zona mista ali disse que a equipe estava um pouco desgastada, né, por ter jogado três jogos na sequência, né, enfim, aquele papinho, né. Mas o Lucas Silvestre mesmo disse ali que a equipe não conseguiu fazer, não estava muito alinhado ali, e que o Mirassol joga fácil, que sei lá o que, né, por isso sofreu um pouco mais. Quando o Corinthians faz o gol, já pro segundo tempo, segundo ele, né, a proposta de jogar mais do contra-ataque, eu acho que foi mais alinhado entre comissão técnica e jogadores para a segunda etapa. Até porque ele fala que migrou, né, de um 4-4-2 para uma linha de 5 no final do jogo. O que é verdade, né? O Raniel estava baixando para fazer a saída de bola, mas ele começou a ficar praticamente na linha de 5, né, no segundo tempo. Ele confirmou na zona mista que de fato a formação tática mudou. Imagino eu que para jogar no contragolpe nessa linha de 5 e de fato deu certo, né? Com dois contra-ataques matadores aí que o Yuri fez e também o menino André fez o gol, né? É aquilo, pessoal, eu não tô aqui pra barganhar, né? Torcer para troféu jogou melhor do que o adversário, né? A gente quer que o Corinthians ganhe e foda-se, né? É o que o Maicon disse na zona mista, né? Acredito eu que as equipes, né, todas elas buscam jogar bem para ficar mais próximo da vitória. Mas o mais importante no final do dia é a vitória, né? O Corinthians, de fato, assim como o Lucas Silvestre falou, o Dorival Júnior em algumas coletivas também, né? A gente fez boas partidas em alguns jogos e saímos derrotados ou não vitoriosos. Contra o Flamengo, eu acho que a gente merecia. Eu vou entrar aqui no ponto Yuri Alberto, tá? Mas contra o Flamengo a gente merecia talvez melhor sorte, contra o Internacional idem, né? Bragantino acho que a gente jogou melhor, achei que a gente jogou melhor contra o Bahia.
perdeu nesses 2 jogos. Achei que jogou melhor do que o Cruzeiro, empatou esse jogo, né? Enfim. De outras maneiras também, a gente não jogou muito bem contra o Fluminense, mas venceu, enfim, né? São jogos e jogos, né? É... Mas assim, o Corinthians não fez um péssimo jogo, tá? Eu achei que foi abaixo do que vinha jogando. A gente não tá acostumado a ver o Mirassol chegar em Itaquera e mandar um jogo, né? O Mirassol foi a equipe que teve mais posse de bola, foi a equipe que propôs mais, né? O pessoal botou muito naquela questão da confiança, né? Que o Mirassol vem sendo bem treinado e vem com resultados, né? Da equipe lá, que é alguma coisa Guanais, né? Manais, sei lá. Enfim, o cara elogiou, o Lucas Silvestre elogiou bastante ele, né? Mas assim, no final do dia, pessoal, tinha que vencer, né? E venceu mesmo. Ele até citou, né, que os 3 pontos eram negociáveis hoje. Os 3 pontos têm que ser negociáveis sempre, né? Essa é a grande verdade. Mas ok, entendi o que ele quis dizer. Yuri Alberto, tá, pessoal? Falou depois do jogo ali, da entrevista pra televisão, né? Que ele preferiu se resguardar. Virou meio que piada, né? A questão da cavadinha, né? Águas passadas, né? O próprio Lucas Silvestre comentou sobre o ocorrido falando que o mais importante, na verdade, foi que ele jogou bem contra o Flamengo, criou oportunidades, né? Ele se mata em campo. Ele conseguiu dar a volta por cima no segundo tempo e fazer um gol, mesmo com a derrota do Corinthians, né? Assim, pessoal, minha opinião, tá? O Yuri Alberto, em questão de comprometimento, sempre, mano, até quando ele tava jogando pessimamente lá em 2023, o Yuri Alberto é um dos caras mais abnegados, mais aguerridos, pô, força de vontade absurda, recuperação absurda. O Yuri Alberto tá quase sempre disponível pra jogar, né? Isso aqui eu não tenho que questionar. E de fato, por isso, mano, eu acho muitas das vezes que ele tem que ser o titular da equipe, tá ligado, mano? Até porque não tem um reserva à altura, né? Mas ele sempre tem um comprometimento a mais. E isso eu gosto do Yuri Alberto. Só que é o seguinte, não dá pra virar piadinha, não dá pra ficar brincando com a questão da cavadinha, tá, pessoal? Isso aí foi uma puta irresponsabilidade que ele fez. Entendo o Lucas Silvestre, o próprio Yuri Alberto minimizar a situação, porque tem que bola pra frente. Só que é o seguinte, mano, esse tipo de situação não pode ocorrer de novo. Não pode ocorrer. Não é bagunça, tá ligado, mano? A torcida não é otária. A torcida do Corinthians, ela sabe que é mais fácil você vencer o jogo apoiando seus jogadores do que vaiando. Isso é porra, é natural, né? Você tem a torcida, você joga como mandante pra você ajudar seus jogadores, não e não contra, né? Mas depois do jogo o pau quebra, né? Enfim, tem críticas, tem ameaça, tem cobrança em geral, né? Eu só espero que isso não vire piada, tá ligado, mano? Ah, acontece, né? Pô, o Yuri, pô, ele é resenha. Não, mano. A gente entende a, a importância do Yuri Alberto no Corinthians. De novo, ele é titular absoluto dessa equipe. Só que é o seguinte, mano, aquele lance ali foi ridículo, né, mano? Foi lamentável, né, a postura do Yuri Alberto. Mas enfim, são águas passadas, hoje ele deu uma assistência, fez o gol. Eu só espero que aquele lance não vire piada, tá? Não vire piada, não vire. Piada, não vire, sabe? Tipo, que lembra daquela vez? Não, sabe? Tem que lembrar daquela vez como uma vergonha, tá ligado, mano? Algo que não se pode repetir. O Maicon na zona mista, né? Inclusive eu não dei aqui, não fiz uma análise do Maicon no pós-jogo, eu deixei um comentário lá embaixo depois do vídeo, né? Esqueci, pulei por ele, não sei porquê. Achei que ele fez uma partida ok, tá? Assim como o Brando Bidon e o Martins. Não chegou a ser ruim, mas nada muito acima do normal. Teve personalidade, fez o gol de pênalti, muito importante, tá ligado? Mano, bateu bem lá. Na verdade, bateu mais ou menos, né? O Walter quase chegou. Mas o importante era fazer o gol, assumir a responsabilidade do Maicon, né? O Maicon falou na zona mista lá que o Yuri Alberto ainda é um dos batedores oficiais do Corinthians, mas que optaram que ele não seria o primeiro batedor hoje contra a equipe do Mirassol. Caso ocorresse um pênalti, ocorreu. E o Maicon foi o homem ali designado a bater o pênalti, tá, pessoal? Eu acho que eventualmente essa posição vai voltar pro Yuri Alberto. De repente foi um castigo do Dorival, né? Tipo, porra, não fode, né, mano? Mas vamos ver. E outra coisa que eu queria falar sobre o menino André, né? O André, pô, deu uma entrevista no final do jogo, ali bastante envergonhado e tudo mais. É legal ver essa molecada desabrochando ali, né? Fez um bom jogo, o André fez um gol, muito feliz. Ele tava muito feliz, né? Com o gol dele na Neoquímica Arena, pô, com a torcida do Corinthians ali em massa, né? E foi legal, foi bacana ver o menino tendo a oportunidade, né? O André teve a oportunidade, com o Dorival, o Guinegão teve a oportunidade, o próprio Kaique, né? Enfim, entre outros da base. O Bidon vai tendo muita chance, já vinha tendo, né? O próprio Rian, Dieguinho teve a oportunidade, né? Logo, logo veio a oportunidade aí pro João Vitor também, que teve no começo do ano com a família Dias, né? O João Pedro aí vem jogando também, né? Enfim, acho que é isso, pessoal. Agora é saber a questão do Vitinho, né? Outra coisa também, o Hugo Souza durante o jogo tomou o terceiro cartão amarelo. Era muito difícil que ele fosse jogar, acho que ele já tinha até falado que ele não jogaria, né? É,
contra o Santos, né? Porque ele vai defender a seleção brasileira, ele vai jogar também, né? Segundo jogo, segundo o Ancelotti. Então, pô, o jogo vai ser na Ásia, né? Então, é longe pra caralho, né? Então é impossível ele tá. E ele já uniu o útil ao agradável, né? Conseguiu uma confusãozinha ali no meio do jogo, toma o terceiro cartão amarelo e vai estar suspenso também contra o Santos, né? Deve jogar o Felipe Longo, eu acho, né? O Donelli tá meio afastado do Corinthians aí, né? Enfim, não tem sido muito oportunizado aí pelo professor Dorival. Mas acho que é isso, pessoal. Vamos ficar de olho aí na questão do Vitinho. Vamos ver o que aconteceu com ele de fato aí. A gente traz qualquer coisa, um vídeo aí mais elaborado, certo? Dito isso, pessoal, deixa o like no vídeo, inscreva no canal e vai Corinthians.